Veja hoje no Jornal de Colinas as péssimas e críticas condições em que se encontra o terminal rodoviário da cidade. Literatura colinense ganha asas com o livro O Campanário da Padroeira, do historiador Paulo Eduardo. Feira livre de Colinas em uma total desorganização e falta de higiene. O dia em 1 minuto e a previsão meteorológica. Não saiam daí, voltamos em instantes. Boa noite. As condições em que se encontra o terminal rodoviário Eduardo José Menezes de Souza, da cidade de Colinas, são as piores possíveis. A falta de estrutura física do local demonstra descaso para com a população. O terminal rodoviário de Colinas Eduardo José Menezes de Souza, localizado às margens da BR-135, atende a linhas de ônibus que ligam a cidades como São Domingos, Presidente Dutra, Mirador e São João dos Patos, além de servir como ponto de embarques para linhas interestaduais, situação que, ao invés de elevar a cidade, a deixa em um patamar bem abaixo de seu verdadeiro nível de desenvolvimento. Isto porque, como tantos outros estabelecimentos da cidade, o terminal rodoviário apresenta uma situação caótica pela sua estrutura física, deixando em quem passa por ali uma péssima impressão do que é realmente a cidade de Colinas. Os problemas ali presentes começam pelos banheiros, que são responsáveis pelo odor insuportável causado pela falta de higiene do local e, por que não dizer, pela falta de água, que é algo frequente por ali, situação pela qual os passageiros são submetidos a suportarem até a hora de seu embarque. A situação torna-se mais agravante ao observar a grande quantidade de fios expostos, podendo estes ser causadores de acidentes, gerando ainda uma situação de desconforto e intimidação, pois estes mesmos passageiros têm de estar sempre atentos por onde passam, na tentativa de evitar acidentes provocados pela fiação exposta. A sujeira é ainda outro agravante. Além do odor dos banheiros, existe ainda odores provocados pelo lixo exposto, que torna a situação ainda mais desagradável. A falta de lixeiras no local provoca o acúmulo de lixo em locais impróprios. Os arredores da rodoviária são verdadeiros depósitos de lixo e esgoto a céu aberto, tornando-se atrativos para os urubus, que são visitas constantes no local, sem falar ainda na placa de identificação da rodoviária, se é que pode assim ser chamada, pois a ausência das letras são capazes de confundir a quem desconhece a cidade. A situação faz com que a comunidade e visitantes que se utilizam do terminal para realizar suas viagens sintam-se desrespeitados como seres humanos. O livro Campanário da Padroeira, Subsídios da História de Colinas, de Paulo Eduardo de Souza Pereira, ganha destaque no jornal O Estado do Maranhão. O livro O Campanário da Padroeira, Subsídios para a História de Colinas, de autoria do professor Eduardo de Souza Pereira, intitulado de historiador emérito de Colinas pela vice-prefeita Sâmia Madeira de Souza, teve destaque no jornal O Estado do Maranhão. O livro traz informações sobre as origens culturais, econômicas, políticas e administrativas do município, sendo este resultado de 8 anos de pesquisas realizada pelo autor do município, tendo como fonte documentos originais e secundários, jornais, fontes bibliográficas e orais. O autor, Paulo Eduardo, natural de Colinas, eleva o nome da cidade em sua obra, enfatizando origens e curiosidades sobre a cidade, mostrando como a religião pode influenciar na formação de um povo, em meio às implicações políticas e sociais a que estes estão expostos na sociedade.
com o intuito de divulgar o contexto histórico da cidade, impedindo que a história seja esquecida com o passar dos anos. Bem, receber essa notícia foi muito feliz, muito gratificante, sobretudo porque eu não esperava, né? O livro foi lançado dia 21 de julho, né? O livro Campanário da Padroeira. Ele foi lançado no dia 21 de julho, em Colinas, e aos poucos foi tomando popularidade de proporções que não foram calculadas. Então, na última quinta-feira, dia 3, ao abrir o jornal, eu tive a alegria, a felicidade de ver uma matéria muito bem detalhada, muito bem escrita, pelo jornal O Estado do Maranhão, no Caderno Alternativo, da última quinta-feira do dia 3. Então é a alegria do reconhecimento, de saber que o nosso trabalho ele está sendo visto, ele está sendo apreciado pelas pessoas que conhecem, que entendem do assunto, do trabalho de pesquisa. Então o livro Campanário da Padroeira, ele é um estudo minucioso, que levou 8 anos de pesquisa, nos mais variados arquivos, em arquivos secundários, em documentos oficiais, em fontes bibliográficas e também na memória oral. Então é o primeiro livro a tratar com detalhes, com clareza científica, a história do município e da cidade de Colinas como um todo. Então é o retrato das gerações que deram origem a essa cidade, o seu trabalho, a sua luta para construir o nosso município. De onde veio a ideia e a inspiração para estar escrevendo este livro? Bom, o que me inspirou a escrever, na verdade, primeiro a pesquisar, foi justamente a falta de trabalhos, de livros, de históricos, de textos voltados para a valorização da história do sertão do Maranhão. Então, os autores, na historiografia oficial, eles têm tratado com certo descaso a história dos altos sertões maranhenses, sobretudo do Alto Itapecuru. Então, o livro, ele na verdade é o produto, é o resultado de 8 anos de pesquisa em cartórios, em arquivos públicos e privados e na memória oral das pessoas que participaram de eventos importantes da constituição do município e da evolução deste município como cidade. No próximo bloco, feirantes colinenses se queixam do descaso e desorganização da Feira Livre da cidade. E como estará o dia amanhã em Colinas? Não saiam daí, voltamos já. A Feira Livre de Colinas encontra-se em um total descaso. Desorganização e falta de higiene é o que chama bastante a atenção e tem sido motivo de reclamações não só dos consumidores, como também dos próprios feirantes. A Feira Livre de Colinas, localizada na rua Itapecuru, centro, traz todas as manhãs um fluxo muito grande de pedestres, motociclistas e animais, o que tem gerado um problema no trânsito daquela rua bastante movimentada, visto que estes têm que dividir com as barracas o espaço que deveria ser apenas para o trânsito. Problema causado pela falta de organização das barracas, que ao invés de estarem no meio da rua, deveriam estar em um local mais apropriado e organizado para elas. Porém, esse não é o problema mais agravante a ser mencionado. Os alimentos são expostos em barracas despadronizadas e sem nenhuma estrutura física para tratar dos mesmos. Peixes e aves são abatidos ali mesmo, sem nenhum preparo higiênico para tal ato, tendo as vísceras e restos jogados por ali, atraindo a atenção de urubus que por lá são visitas frequentes. Restos de frutas e legumes também são fontes de acúmulos de inseto e lixo, que causam mau cheiro e desconforto na população em geral. Os alimentos a serem consumidos por grande parte da população são vindos da Feira Livre da cidade, vistos que ali os preços são mais acessíveis.
O que a população desconhece é que esses alimentos podem trazer danos à saúde dos consumidores, por conta da grande quantidade de insetos e lixos já citado, que dividem o mesmo espaço com estes alimentos, que mais tarde estarão na mesa do consumidor. Além disso, ainda existe o esgoto a céu aberto, que assim como o lixo acumulado, também serve de pousada para larvas de inseto e é também causador do mau cheiros. As poças d'água também são agravantes para o trânsito, que além de desgastar os meios de transporte, dificultam a passagem também de pedestres nessa época chuvosa do ano. Confiram agora como estará o tempo amanhã em Colinas. Na sexta-feira, o sol aparece com muitas nuvens durante todo o dia, alternando com períodos nublados e pancadas de chuvas a qualquer instante. A umidade relativa do ar pode variar durante o dia de 59% a 88%. A temperatura para o dia de amanhã fica com mínima de 22 e máxima de 33 graus. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e Climatempo. O Jornal de Colinas vai ficando por aqui. Vocês podem rever a edição de hoje pelo site www.tvconsolação.com.br. A todos uma boa noite e fiquem agora com a programação nacional.